Então, eu quero transmitir pra vocês essa bagagem toda que eu aprendi em mais de 10 anos, de diversas culturas, de uma forma simplificada pra você. What's up, guys? Fala, galera, como é que vocês estão? Meu nome é Luke e esse aqui é o meu mais novo projeto, o Magic English with Luke. Mas calma, isso daqui não é só mais um canal de inglês. Esse aqui é o seu intercâmbio online, onde você vai emergir completamente na cultura americana. Sabe aquelas aulas engessadas, cheias de regra, cheias de coisa que você decora? Então, aqui não vai ser assim. Aqui você vai aprender aquele inglês pra viajar, trabalhar, conversar, assistir filme, entender aquele influenciador que você tanto gosta. E eu criei esse canal, esse projeto, justamente porque eu já estive exatamente no lugar que você está agora. E é aí que começa a minha história com o inglês. Então, galera, eu tenho 34 anos de idade e moro nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha em torno de 18 anos. E foi aí que eu comecei o meu curso de inglês, na cidade de Kissimmee, pertinho da Disney, né? O que me chocou bastante foi quando eu cheguei lá, eu não consegui pedir a chave do meu hotel. Eu estudei inglês, galera, a vida inteira no Brasil. Eu estudei inglês tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto em escolas mesmo. Tive professores particulares e eu fiquei chocado quando eu cheguei nos Estados Unidos e não consegui pedir a chave do meu quarto. Eu lembro até hoje que eu liguei pro meu pai, ele ainda era olheirão, né? Falei, pai do céu, sabe toda aquela grana que você gastou comigo de inglês, pai? Falei, então, não serviu pra nada. Foi um desastre. Eu pensei comigo, o que eu tô fazendo aqui? O cara teve que me ajudar em espanhol. Fiquei bem chateado comigo por ter estudado tantos anos. Eu sei que eu aprendi alguma coisa, né? Mas eu não sabia que eu tava tão zerado assim. E aí eu fiquei nesse hotel por 4 meses. Por que acontece? Eu não tava querendo ir pra uma homestay. Homestay é quando você fica na casa de uma família americana. Eu tinha medo de pegar uma família muito rígida, né? Só que, nesse meio termo, eu conheci uma amiga chamada Dawn. E eu fui jantar na casa dela um dia. E eu percebi que ela era um amor de pessoa e ela me convidou pra morar lá. Eu não pensei 2 vezes, mano. Até hoje ela é minha mãe americana. Eu devo muito a ela, ela cuidou muito de mim. Então eu fiquei lá praticamente 8 ou 9 meses, mais ou menos, na casa dela. Ela tem 2 filhas, né? Tinha 15 anos na época, era uma cantora. E tinha uma outra filha dela, que tinha 23 anos na época. Eu tinha aí por volta dos 18, 19 anos, mais ou menos. E a gente ficou muito amigo mesmo. Foi por causa dela, na verdade, que me destravei no inglês. Ela realmente me ensinou o inglês real, sabe? O inglês, assim, vamos dizer, de rua, vai, que dizem. Quando ela me convidou a primeira vez pra sair com os amigos dela, eu lembro a gente pegou um barquinho de pesca e tudo mais ali na Flórida, bem coisa de Flórida mesmo, ali do lado dos alligators, aquela coisa toda. E eu lembro até hoje que eles, conversando entre eles, eu já tava 4 meses já na minha escola, né, de inglês, e o meu inglês já tava muito bom na escola, né, eu era um dos melhores alunos. Só que quando eles começaram a conversar entre eles e tudo mais, eu lembro, cara, que minha cabeça deu um nó. Eu não entendia, eu não conseguia entender nada, cara. Eu olhei e falei assim, meu pai do céu, é outra língua, mano. Eu fiquei assim, sabe? Isso daí não é o que eu aprendo na escola, meu Deus. E a Sabe falou pra mim, a Sabe falou assim, Sté, uma coisa é inglês formal, né? É o inglês que você aprende na faculdade e tudo mais, né? Outra coisa é o inglês de verdade, né? O inglês falado, né? Então, foi com ela que eu aprendi muita coisa. Ela me ensinou muita coisa, muita gíria, muita expressão. Depois eu acabei conhecendo uma americana na faculdade, quando eu fui casado por 5 anos. Aprendi demais também, claro, porque você, imagina, você convive, né? O dia a dia. Então, eu diria que eu tenho os 2 inglês, o inglês formal e o inglês que é o falado mesmo de lá, né? Só muda algumas coisas, na verdade é o flow e as expressões mesmo. Umas expressões ou outras que eles usam mais, tá? Mas quem sabe o formal, ó, pega assim, ó. Eu demorei 1 mês e meio mais ou menos pra pegar o inglês informal. Então assim, em 6 ou 7 meses na faculdade, fazendo o meu curso e com a Sávio como minha professora de fora, porque eu tava estudando fora, se vocês forem pensar, né? Eu só convivia com árabe mesmo, americano, francês, tinha um ou outro, mas eu cortei do meu ciclo brasileiro e português lá nos Estados Unidos, propositalmente, justamente porque eu queria emergir mesmo na cultura, queria mesmo aprender, sabe, o inglês melhor que a minha própria língua. E não que eu saiba o português bem, porque eu sei o português bem mal, tá, galera?
E galera, eu não posso esquecer de falar que é muito importante. Na escola, a pior matéria de todas pra mim era o inglês, por incrível que pareça. Eu era um ótimo aluno, sempre tirei notas muito boas aí, acima dos 8, mas no inglês eu era péssimo. Não vou negar que eu até colava pra passar, mano, porque era raspando, viu? Isso não vai significar só caminhada dentro do inglês, porque eu fiz aula a minha vida inteira no Brasil, tanto na escola quanto em escolas particulares de inglês especializadas pra isso. E eu nunca consegui aprender com esses métodos. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que conseguiram, mas eu nunca consegui aprender. Eu consigo aprender com outros métodos, que eu uso inclusive no projeto. Então, não importa se agora parece impossível. Eu sei que parece impossível. Eu achei que eu nunca ia falar na minha vida essa língua. Eu lembro das minhas primeiras aulas, os professores falando, eu não entendia nada. Eu pensei comigo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas então eu já estive no seu lugar, então pode acreditar em mim. Não é impossível, tá? E é claro, né, de uma forma te manter entretido também, porque você tem que sempre ficar interessado. Porque eu quero que vocês vejam um prazer nisso mesmo, eu quero que vocês curtam o inglês, eu quero que vocês se apaixonem pela língua inglesa, como, por exemplo, como eu me apaixonei de verdade, sabe? Porque realmente é muito mais fácil do que o português, galera. Muito mais fácil, e não só eu que falo, todas as pessoas que falam fluente inglês e português falam a mesma coisa, que o inglês é muito mais fácil que o português. Então eu quero transmitir pra vocês o inglês aqui de uma forma leve, de uma forma tranquila, não daquela forma maçante, pesada, cheio de teoria, cheio de palavra difícil, tá ligado? De pronome, codinome, sabe? Aquela coisa toda. Claro que a gente usa algumas palavras técnicas aqui, mas eu uso o mínimo possível. Eu vou provar pra vocês que é possível aprender inglês com o mínimo possível de nomenclaturas e palavras difíceis. E é só entender realmente a base bem fixada mesmo, que o resto, flui sozinho. E aí, depois da escola de inglês, eu fiz faculdade, né? Eu fiz a UCF, University of Central Florida. Eu fiz Entertainment Business, que é business do entretenimento, né? Que é administração de entretenimento. Aí eu fui para Valencia College, fiz Digital Media. Fiz algumas aulas também extras de mídia e áudio na Full Sail University. E agora tô cursando Animation, que é animação, na Los Angeles Film School. Até porque, galera, a animação é uma grande parte de mim. É literalmente assim, faz parte de quem eu sou, né? E eu queria muito trazer pro projeto. Então eu tô estudando animação com mais profundidade aí para poder trazer coisas novas pro projeto. Durante esses anos estudando nas minhas faculdades, eu trabalhei em diversos lugares. Eu fiz estágios na Walt Disney World, no Orlando Magic. Eu trabalhei no Orlando Magic, para quem não conhece, é o time de basquete de Orlando. Conheci muita gente, assim, vi todos os times da NBA jogando. Então, assim, com isso, eu acabei adquirindo muita bagagem, sabe? Enriqueceu muito meu dicionário, porque eu tive várias vertentes, né, na minha vida, de faculdade, de trabalho, então eu acabei aprendendo muita coisa diferente. Até hoje eu aprendo, na verdade. Vou te falar, você nunca para de aprender uma língua, nem a sua própria língua, pode falar. Quem sabe tudo em português? Eu não sei tudo em português, tô longe. Então, assim, também não sei tudo em inglês, porque a gente vai continuar aprendendo palavras novas, sabe? E depois de tudo, pessoal, eu acabei entrando na mídia, de cabeça, por incrível que pareça, por causa da minha vida de fitness e tudo mais, e eu fiquei nesse mundo do fitness por mais ou menos uns 9 anos, eu acho. Eu trabalhei pro Coach Rubens, fui diretor do podcast dele, fui filmmaker dele, viajei com ele pro Mr. Olímpia também, fiz trabalhos lá. Depois que eu saí do Coach Rubens, eu comecei a trabalhar com um cara que vocês sabem muito bem quem é o Ramon Dino. É isso aí, galera. Eu trabalhei com ele, eu fui o filmmaker. Primeiro lugar era pra ser filmmaker dele, né? Mas aí eu acabei sendo filmmaker, editor, tradutor, amigo, braço direito, braço esquerdo, brother, sabe aquela coisa toda, né? A gente realmente teve uma conexão aí muito, muito top, sabe? De amizade, de trabalho. Então eu acabei sendo realmente o braço direito e esquerdo dele. Eu administrava toda a carreira dele internacional, na verdade, né? Aqui no Brasil, a esposa dele administrava.
com o patrocinador e lá fora do país eu administrava toda a carreira dele profissional. E eu fiquei com o Ramon mais ou menos uns 3 anos. Então, por cuidar da carreira do Ramon, eu acabei conhecendo muita gente famosa, muita gente importante, e eu acabei traduzindo muita entrevista simultaneamente. Então, eu traduzi entrevista aí do Chris Bumstead, Derek Lunsford, Jesse James, Flex Lewis, e, putz, tem um monte aí, cara. Então, eu conheci muita gente nesse mundo esportivo, né, por ter trabalhado no Orlando Magic, por ter trabalhado com o Ramon. Então, eu aprendi muita coisa nesses anos que eu consegui usar pra minha vida. E eu saí do Ramon justamente para fazer esse projeto, que sempre foi um sonho pra mim. E muita gente fala do meu inglês, muita gente fala, pô, seu inglês você parece um americano falando, pô, seu inglês é muito bom, pô, você dá aula. Eu cheguei a dar aula particular, né, eu dei aula na faculdade, eu dei aula na escola de inglês primeiro, porque eles viram que o meu inglês era tão bom ali depois que a Sávia me ensinou, que eles quiseram que eu começasse a ficar depois da aula para dar recuperação pros outros alunos. E quando eu saí eu também fazia isso de bico. Então assim, mesmo quando eu tava no Orlando Magic, mesmo quando eu tava no Coach Rubens e tudo mais, eu sempre dei aula e, na verdade, até quando eu não tava dando aula, eu tava dando aula, porque os meus amigos brasileiros adoravam me perguntar coisa, e eu gosto muito de ensinar a galera, e eu queria muito ensinar bastante gente, sabe, porque eu sou só uma pessoa só e eu consigo, 20 alunos, sabe, 20, 30 alunos, e eu queria fazer uma coisa grande, por isso que eu pensei nesse projeto, sabe, e eu queria que fosse social. Então, todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem, tudo que eu aprendi até hoje, eu vou entregar aqui pra vocês, de graça, sabe? Vai ser tudo mesmo, eu vou entregar tudo, eu vou ensinar o inglês desde o começo até o final, até a fluência. E eu quero muito que vocês realmente engajem mesmo e me digam, sabe? O que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, porque o programa é pra vocês. Então, eu preciso muito desse feedback de vocês, porque pra poder realmente fazer uma coisa legal, e o que eu quero mesmo é alfabetizar mesmo o Brasil em inglês. Porque eu acho que se eu conseguir alfabetizar uma porcentagem grande da população em inglês, eu acho que eu vou conseguir mudar muita vida, porque hoje no Brasil é mais importante falar inglês do que ter uma faculdade. Eu tenho inúmeros amigos aqui no Brasil que têm faculdade, faculdades ótimas, sabe? E são profissionais maravilhosos, mas ganham pouco. E aí eu vejo uma pessoa, por exemplo, que às vezes nem tem uma faculdade boa, mas fala inglês fluente, e o cara tá lá em cima, mano. O inglês é a língua do mundo e abre todas as portas do mundo pra você, mano. Abriu as portas do mundo pra mim, abriu minha cabeça. É assim, ó, tá ligado? Você ouve música, você entende. Porque assim, o nosso mundo é inglês, né? Os filmes, as séries, as músicas, é tudo concentrado ali. E quando você entende aquilo numa fluidez, é como se abrisse um mundo completamente novo pra você. Então é isso, galera. Eu realmente imergi na cultura americana. Na verdade, na cultura da Flórida, né? Mas eu realmente imergi mesmo. Eu caí de cabeça na cultura, mano. Morei em trailer, já andei de barco com os crocodilos, sabe? Realmente eu vivi realmente que nenhum local ali. Eu realmente me imergi completamente na cultura deles. Cheguei a morar também em outros estados, mas foi por pouquíssimo tempo. A maior parte do meu tempo foi na Flórida. Então, meu coração tá lá, né? Não tenho o que falar. Então, aquela cultura country que você vê no cinema, que você vê no filme, é verdade, galera, exatamente. Na Flórida, pelo menos, a galera é super, super country. Óbvio, não no sul, né? Onde tem Miami. Pô, eu amo essa cultura, sensacional. Eu gosto demais. Joguei muito beer pong. Andei muito de big truck com aquelas rodas gigantes, tá ligado? Que meus amigos tinham, a gente ia pra floresta, aquela coisa mesmo, mano, aquela coisa de filme mesmo. Então, eu quero transmitir pra vocês essa bagagem toda que eu aprendi em mais de 10 anos, de diversas culturas, de uma forma simplificada pra você. E esse é o projeto Magic English with Luke. E galera, ó, por último, hein, curte, compartilha, se inscreva, que vai ter muita coisa da hora pra vir.